É enorme estar com você aqui. Eu espero que a gente consiga bater esse papo legal sobre o mercado, sobre essa estrutura, sobre essa carreira incrível que você está construindo ao longo desses anos. E eu tenho certeza que vai ser incrível esse nosso bate-papo aqui, cara. Primeiramente, seja bem-vindo. Obrigado por você ter sediado um espaço, um minutinho do teu tempo tão precioso aqui para a gente, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Obrigado mais uma vez, cara. Obrigado mesmo. É um prazer para mim também estar aqui. Legal. Para começar, para a gente começar a fazer uma introdução, eu queria que, de repente, tu apresentasse um pouquinho da tua história, aquilo que você já viveu, aquilo que você já fez, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Você falou que começou lá em Portugal, fazendo algumas coisas, depois você migrou para os Estados Unidos. Como é que foi esse início de carreira seu? Então, também é um prazer estar aqui, conseguimos fazer esta live até de eu estar aqui no Brasil, né, neste tempo, já, apesar de ser bem curto, mesmo com o Covid, né, as coisas se tornam-se remotas, mas então, já são tantos anos que eu tenho que ver pelo meu livrinho de história, né, para não esquecer os pontos mais importantes. Na realidade, a minha história, eu gosto de falar não mas para partilhar e para dar motivação e uma força extra para que aquelas pessoas que tenham um sonho e que queiram realmente fazer, não interessa, não há barreiras hoje. Claro que é diferente o mundo hoje com a tecnologia do que era quando eu comecei há 20 anos atrás, mas as regras, as bases de como se faz são as mesmas, né? Mas então, eu, português, né? Torna-se pelo sotaque, nasci em Lisboa e assim, eu tinha sempre aquele gosto de música e começou até a ser mais forte quando a minha mãe começou a me levar à igreja e eu via lá, né, a banda, o worship, né, o grupo lá musical, e eu comecei a ter interesse por essa área. E claro que Portugal, sendo um país pequeno, não tinha muitas escolas ou muitas tipo associações académicas, eu sei o nome, né? Escola técnica. Na altura havia a Universidade de Música, mas aí terias que seguir a música full time e não era uma carreira, né? Uma profissão que pagasse, ou que, pronto, na altura, né, os pais gostavam sempre de influenciar a escolha dos filhos, e então não era uma coisa que eu tinha um full suporte dos meus pais, e então fui aprendendo assim para tocar aos fins de semana, e então foi aí que começou o interesse nessa área de som. Entretanto, eu ia estudando a área profissional, que era eletrónica, e em Portugal foi onde eu mais me foquei, foi nessa área, até que depois, né, fiz o serviço militar, e a partir daí a visão expandiu um pouco. Então tive a oportunidade de fazer um estágio na altura na Holanda, isto foi em 1998, e aí eu comecei a ter uma maior visão. Então, lá não se falava português, tinha que falar inglês, né, porque eu também não sabia falar holandês. E então comecei a ter mais conhecimento do que era a indústria musical, né, e as opções. E foi aí que tive um amigo que eu conheci, até foi em Paris na altura, e ele era dos Estados Unidos e morava num estado que era o Indiana. Indiana? Nem sei onde é que era o estado do Indiana na altura. E ele disse que havia uma escola, uma universidade muito boa e que eles ensinavam música e isso. Eu, seria uma ideia para tentar. E comecei a ver, né? Comecei a ver quanto é que custaria, claro, muito caro na altura, e quase que via as coisas impossíveis de concretizar, porque era muito caro. Eu não tinha, não tinha o cash, né, o dinheiro para pagar todo esse investimento, mas havia outras soluções, só que eu não sabia como é que era estudar nos Estados Unidos na altura. Então fui procurando, e aconteceu, portanto, uma longa história nessa transição. Depois também aconteceu os tais ataques, né, de 2001, lá, que ainda mais difícil se tornou para um estrangeiro estudar nos Estados Unidos, na altura. Então, mas foi nessa época que eu fiz essa transição, portanto, essa viagem. Eu fui viajar, mudei para os Estados Unidos exatamente na época dos ataques lá nas torres. Portanto, até aí foi muito difícil. Foi uma jornada muito, muito difícil, mas, como eu disse, porque eu queria muito e porque era o meu desejo, né, eu tive que lutar naquilo de acreditar sempre que eu ia conseguir.
tá? Porque às vezes as barreiras são as leis, tu tens que, né, tens que seguir ou tens que guiar pelo que é o país e tu não estás habituado. Então, ali a minha força era sempre a força interior de que é o meu sonho, é o que eu quero fazer e eu vou conseguir, né? Claro que eu tive que ser paciente algumas vezes, outras vezes, né, quase que dava para chorar, mas consegui entrar. E então em 2002 foi quando então tive esse primeiro contacto com essa universidade. Fiz a entrevista, o meu inglês era horrível. E fiz o primeiro semestre e estava quase a ser, como é que se diz? Porque tu tens que, naquela altura, agora não sei como é que é assim detalhadamente, mas na altura tu tinhas que ter uma certa pontuação para teres o teu estado de, ou o estatuto de International Student nos Estados Unidos. Então acho que era 2.5. Só que eu, com o meu inglês, aquela universidade era muito reconhecida, mas era muito difícil. E o meu GPA, né, na altura, a minha pontuação foi 0.9. Então eu era assim, bom, vão-me mandar embora porque eu não tinha alcançado. E eu já estava a pensar, bom, vou ser recambiado, né, ou, sei lá, o termo em português, vou ser mandado de volta para Portugal porque não tinha... Só que, entretanto, outras pessoas foram-me dizendo que não, há outros processos, há outras maneiras de ficar. Então, qual é o segredo quando a gente não sabe todas as leis? É realmente falar com outras pessoas, criar amizades e tentar descobrir opções, porque às vezes nos Estados Unidos há várias opções, né? E as opções legais, vou falar legais, ok? E essas opções às vezes há bastantes, só que a pessoa tem que ter o conhecimento. E então a outra opção para mim foi começar então a ter aulas de inglês. Entendes? Então eu retrocedi o processo. Então, em vez de começar no nível académico alto, que eu tinha, né, tinha esse nível académico, mas o inglês não estava, eu não conseguia entender o que é que o professor falava. Eu falava inglês, mas era básico, então eu às vezes ficava na sala a ficar assim. Né? E então, as universidades lá têm a parte, né, tem a parte prática, mas tem a parte também né, de ensino, né, que tens que saber. E então aí eu retrocedi e fui começar a aprender inglês. E aí consegui ficar por mais 6 meses e foi aí então que fui explorando outras opções e do estado de Indiana, né, lá no meio dos Estados Unidos, quase ninguém sabe onde é que é, né, não sei que vais lá visitar, é tipo flat, portanto, não há montanhas ali é só planície. E descobri então uma faculdade na Flórida que ensinava engenharia de gravação, portanto, gravar, portanto, ser engenheiro de som. E eu fui visitar essa universidade e foi um sonho. Assim, para mim, eu via as pessoas essa universidade, que na altura não era universidade, era só uma escola técnica. E, entretanto, vi, aquilo era um sonho, né? Estúdios profissionais. Na altura estava a gravar os Backstreet Boys, que era uma banda, não sei se és desse tempo, ou né, de quem está a ver esta entrevista se é desse tempo, mas quem é desse tempo talvez se lembre desses. Era uma banda de rapazes, né? Era o Backstreet Boys e na altura eles estavam a ser produzidos pelo Stevie Wonder. E tu vês esse environment a visitar, eu disse, cara, eu quero estudar ali. Só que ali ainda era mais caro da universidade onde eu estava. Portanto, imagina, portanto, era o triplo do custo que eu tinha que pagar. E lá vem outra vez as barreiras que eu falei antes. E vai haver barreiras. Hoje, essas barreiras continuam lá. É um custo, por exemplo, muita gente aqui no Brasil às vezes fala, mas é impossível hoje, custa muito caro. Mas hoje tens a tecnologia, podes fazer online. Na altura não existia online. Claro que a educação é sempre um investimento. E isto mais para a frente assim, o resultado de tudo teve que ser sempre um investimento. Hoje, a decisão que vai acontecer hoje em muitos dos estudantes que têm o sonho de alcançar, eles têm que investir. Mas não tenho, neste momento não tenho, nem os meus pais têm sido, ainda mais com o Covid, né? Estamos a viver tempos estranhos. Então, investir tempo na internet à procura, por causa, como eu disse, há soluções. Eu já vou dizer várias histórias que me aconteceram a mim, porquê? Porque eu comecei a reinventar-me e hoje tens de te reinventar. E então houve pessoas que viram a primeira vez lá e que me ajudaram a alcançar um budget, pelo menos para começar a viver na Flórida, porque eu não tinha na altura. Eu tinha acabado de gastar
25 mil dólares no primeiro semestre, que eu tinha acabado de quê? De falhar, né? Porque a minha pontuação completamente falhou. Então, eu já tinha gasto esse budget que eu tinha conseguido para vir estudar nos Estados Unidos. O curso, na altura, era 3 vezes mais. Não estavas a falar na volta dos 60 mil dólares. Caramba! E eu não sabia como é que é assim. Claro, os meus pais ajudaram-me um pouco, mas a minha solução foi... O que é que eu comecei? Comecei a falar do meu sonho, né, e comecei a visitar igrejas no estado de Indiana. O estado de Indiana, na altura, na cidade onde eu vivia, em Fort Wayne, em cada bloco, ou como é que a gente chama, cada quadra, né, que vocês chamam aqui, tinha à volta de 3, 4 igrejas. E eu pensei assim, bom, 3, 4 igrejas, se eu visitar 4 blocos, né, por dia, eu conseguia visitar 10 a 15 igrejas. E o que eu fazia era, eu falava lá com o pastor e que gostaria de dar o meu testemunho como estrangeiro e né, o que é que o meu sonho de vir para os Estados Unidos e de gostar imenso de ir para os Estados Unidos. Eu consegui com isso juntar perto de 10 mil dólares de pessoas que me ofereceram ajuda e isso. Consegui então juntar 10 mil dólares, que é muito bom dinheiro ali. E com isso consegui entrar na Full Sail, né? Então, essa foi a primeira jornada. Portanto, como entrar nos Estados Unidos. Tá? Não foi fácil e, como eu te disse, entrei na universidade errada no ponto de eu não estava preparado, né, para esse nível. Tive que voltar atrás e, quer dizer, em tudo isso tu estás num país diferente, então... e estás no meio dos Estados Unidos, que é talvez os estados mais difíceis para aceitar estudantes de outra cultura. Tá? Não é tipo Nova York, Los Angeles, onde a sociedade lá é mais aberta, ainda mais depois dos ataques que aconteceram. Então, ainda mais tive essa dificuldade, mas hoje, claro, hoje é um pouco não, é muito mais diferente. Tá? Mas enfim, e aí consegui. Sim. Que história incrível, hein, cara? Essa é a primeira parte. Portanto, foi como é que o Rui... A primeira parte incrível que você passou nesse período aí. Sim. Mas aí, quando que foi que, de repente, você surgiu na sua vida essa coisa de fazer áudio, de fazer o desenho do áudio, ou de ter os primeiros contatos com o áudio no cinema? Como é que foi isso? Exato. Agora a parte 2, né, que começa com essa universidade onde eu fui estudar, que é Full Sail University, né, que hoje é Full Sail University, na altura era Full Sail Real World, e era uma escola onde realmente oferecia todas as condições para o aluno entrar na indústria. Tá? E os alunos que já estudaram lá estavam na indústria, portanto era uma universidade muito conceituada. Agora é uma universidade, na altura era, como eu disse, é uma escola técnica. Então, eu na altura queria ser engenheiro de som, portanto não tinha ainda nada específico em termos do que era sound design, não era ainda aquilo que eu queria, baseado na música, portanto a minha ideia era ir para um estúdio gravar bandas, tá? Portanto aí no começo, só que o curso foi aí onde eu comecei a ver os estúdios e a ter aulas de diversas matérias de som, tá? E o curso era de 1 ano e no mês 7, né? Portanto, já saltando um pouco, né? Depois outra vez lá está, a universidade era uma cultura muito avançada em termos de, nós tínhamos, é como se fosse um trabalho, portanto aquela escola, tu vais para lá, tinhas que estar 8 horas por dia, portanto era uma escola super tipo focada na indústria. E então, claro, havia muitas coisas que alguns alunos, por exemplo, não conseguiram adaptar-se a isso, porque era uma escola que tinha as aulas às 2 da manhã, 3 da manhã, e a indústria é assim, porque muitas vezes, às vezes, trabalhaste no Walking Dead, às vezes a gente tinha gravações de Walking Dead às 4 da manhã, outras vezes era pela noite dentro, então não há horários, e então a universidade lá, a Full Sail já estruturava os horários de trabalho das aulas assim. Portanto, eu gostava muito da estrutura ainda hoje a estrutura é assim. Só uma curiosidade que eu agora queria perguntar para você. Você falou que lá, essa universidade que você estudou, já meio que colocava você para vislumbrar como que era o mercado de trabalho. É isso mesmo? Exatamente. E esse é um sucesso. Assim, para quem me pergunta muitas vezes porquê Full Sail, eu falo nessa, porque foi a minha experiência e hoje, se eu estou na indústria,
eu tenho que dar realmente foi um investimento, é um investimento que eu tive que fazer, e depois ainda quando se passou a ser universidade, eu ainda estudei ainda mais lá. Portanto, é um investimento, é caro, tá? É caro, e hoje é à volta de $80.000 um currículo lá, mas esse investimento, se tu detalhares como é a estrutura dos Estados Unidos, ele até não é tão caro. Agora, para o Brasil claro, porque tens a diferença do dólar, mas para quem pode fazer, realmente para mim hoje, se eu estou onde eu estou, devo, claro, a Full Sail, porque deu umas condições para, primeiro, aprender com os equipamentos e deu toda a estrutura para eu poder ser um profissional, mas depois também os professores, e eu fui professor lá, hoje ainda dou alguma consultoria, fui professor lá durante 9 anos, e tenho muitos alunos hoje que estão a trabalhar, posso dar imensos, estão a trabalhar até entre Skywalker, Marvel, estou-me a lembrar agora um que é o Jeff King, que só hoje ele foi um dos mixers do filme do Avengers, do filme do Avengers, ele fez a mixagem. Diga-se de passagem, deu o Oscar por Leonardo DiCaprio, né? Primeiro Oscar. Não, do Avengers foi o... Não, o Avengers foi o... O filme do Avengers, que era... Regresso, né? Esquece-me... Era o último dele, que é o Thanos, e tem até a parte depois lá do Homem de Ferro, que acaba por sacrificar. Acho que é o Endgame. Não, estou confundindo. Não era o Leonardo DiCaprio, não, era outro. Esse filme... A ideia que eu fiquei assim, muito curioso de saber é porque lá nessa universidade, lá eles te colocam justamente nesse fluxo do trabalho, né? Gravar isso de madrugada, te levar literalmente de repente eles fazem isso, não sei, você pode me falar agora, te levar ao limite do estresse do set de gravação, te colocar numa zona onde realmente te coloca naquele ambiente, que é tão estressante, que é tão rápido. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu tive uma experiência de mais de 12 anos na Full Sail e eu não quero tornar esta entrevista uma entrevista baseada na Full Sail, mas quem quiser conhecer mais sobre a universidade, eles até têm acho que uma representante aqui, eles fazem várias, eles acho que se chamam Full Sail Brazilian Community, que eles estão no Facebook, no Instagram, e eles têm uma presença muito forte aqui no Brasil. Mas só para te dizer assim, na minha jornada, eu tive uma jornada diferente de outras pessoas, né? Eu fui aluno, fui professor e fui representante internacional. Então eu tive uma jornada na Full Sail bastante variada e que me deu realmente uma ligação com aquela instituição muito forte. E ainda hoje, portanto, eu falo porque realmente onde eu estou, o conhecimento que eu tenho foi de lá, foi investir, tive que investir, mas valeu a pena. Mas há uma coisa, às vezes as pessoas pensam, eles dão-te as condições, não tudo, mas quando tu vais para uma entrevista para entrar na indústria, que é aí depois onde eu vou chegar na parte 3, é sempre tu. A função não te vai dar o trabalho, tá? A função da função não é criar trabalho para depois tu saís. Vai-te preparar para o mercado de trabalho, vai-te dar todas as condições para tu teres sucesso, mas no final é sempre a pessoa, sempre o aluno, entendes? Os professores, eu fiz parte e teve muito bons professores, que uns ainda estão lá, outros já estão em outras, alguns já se reformaram também, né? Mas então, a Full Sail realmente deu isso. O que eu gostei realmente foi isso. Eu estava a ter aulas, mas era como se estivesse na indústria. Entendi. Isso é super importante, né, cara? Isso é super importante a gente entender, porque alguns alunos, alguns profissionais desse mercado hoje, por exemplo, aqui no Brasil, dificilmente você encontrar uma escola ou encontrar um profissional que te coloca como didática um ambiente onde você vai estar lá literalmente no mercado de trabalho. Parecido. Entende? Isso é muito difícil. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte, você disse que no início da tua carreira, depois que você se formou, depois que você estudou nesses lugares importantes, você teve os primeiros contatos com o mercado de trabalho, literalmente, não foi? E como que se deu nisso? Você conseguiu alguns estágios lá nos Estados Unidos, alguma coisa assim? Sim, claro. Isso depois passa... Eu quando fui para a Full Sail, eu já era um estudante tipo que eles chamam non-traditional, tá? Então eu já tinha estado no mercado profissional, já sabia
mais ou menos como ter uma postura para entrar no mercado de trabalho. Portanto, eu já tinha na altura quase 30 anos. Então, normalmente o aluno nos Estados Unidos entra para a universidade com 18, 19 anos. Então, ainda é um aluno sem experiência. Então, aí é o que eles consideram. Tens o traditional student e o non-traditional. Entendes? E aí há essa diferença. E é isso que eu passo hoje para os alunos, por exemplo, quando falo com alunos que estão na Full Sail, é como é que eu, já sendo estudante, posso me preparar para quando sair e entrar no mercado de trabalho. Network, ir aos eventos que acontecem no campus, fazer network com outros estudantes, não de áudio, mas de filme, de game, porque esses são os outros, né? São os estudantes que talvez nos vão dar projetos quando sairmos, né? Então isso são tudo segredos para quem souber, já na altura que estiver a finalizar o curso, ele já está preparado e já tem uma bagagem, por exemplo, como fazer um portfólio. Portanto, tudo isso são coisas que o aluno, dentro do curso, já pode ir praticando. Né? Eu já tinha esse conhecimento, então ajudou-me um pouco a analisar. Quando eu fui fazer a minha entrevista, Exit Interview, que é a entrevista que eles fazem antes de tu fazeres a graduação, eu já tinha mais ou menos uma experiência de como é o mercado de trabalho profissional. Eu já tinha trabalhado em empresas profissionais no estrangeiro, né? No estrangeiro neste caso, tanto em Portugal como na Holanda. Então eu já tinha um pouco essa vantagem. Mas havia alunos lá que foram aprendendo à medida. Por exemplo, hoje, o que é que o aluno hoje tem que fazer lá? Tem que fazer muito network. Só o curso em si não te vai dar o trabalho, tu tens que fazer network. Tens que saber usar as redes sociais. Não havia tanto, já havia Facebook, já havia isso, mas era o que é hoje e o que é a dependência de hoje dessas redes sociais é muito diferente, entendes? Então é isso. Para mim, quando eu fui fazer a entrevista, eu já estava mais ou menos assim, ok, eu só não conhecia a indústria de som, de sound design, e como eu te disse, eu tinha aprendido no mês 7 sobre sound design e disse, eu adoro isto. Na altura, um dos projetos da aula estava um filme e a gente tinha que tirar o som todo do filme e recriar o som para o filme, sincronizar. E eu adorei aquilo, adorei fazer aquilo e disse que era aquilo mesmo que eu queria me dedicar. Então, a indústria de áudio tem vários caminhos e tu especializas naquilo que depois tu mais gostas. Agora, vais começar aí? Às vezes não. Às vezes tens que começar por outro path. Né, por outro caminho. E é isso que às vezes pode haver uma oportunidade para não ser sound designer, mas para ser um engenheiro de som, fazer live, né, ou trabalhar numa TV, numa estação de TV, que é diferente do que ir para um filme blockbuster. Né? Então tu tens que às vezes entrar por essa porta e fazeres o teu caminho. O objetivo inicial é tu sempre entrares na indústria. Fazeres a tua presença estar na indústria. E a partir daí vais, né, paving the way. Tu caminhou, hoje a gente conversando pelo telefone, você falou uma coisa que para mim é fundamental, cara, para poder trazer um pouco de maturidade e de responsabilidade para quem está começando, para quem está querendo se aventurar nessa carreira. Não se aventurar, mas se profissionalizar de maneira muito séria. Você falou que teve um contato com uma produtora, com um estúdio, ali servindo café. Como é que foi essa história, cara? Servindo café? Sim, essa pronto, é a parte 3 mais... porque às vezes as pessoas perguntam, mas como é que conseguiu entrar? Você deve ser muito bom na técnica, é isso. A técnica tu vais aperfeiçoando e é uma coisa que tu próprio vais ter que disciplinar, porque se não conseguires, perdes o comboio. Então, para mim, nunca começou assim. Começou até da maneira que eu nunca esperava e eu pensava também dessa maneira. Eu pensava que tinha que ser um bom sound designer, né? Mostrar ali as minhas técnicas, nem olhar para o keyboard. Eu via profissionais, editores de som, que eles nem olhavam o keyboard, eles estavam ali. Faziam, por exemplo, uma edição de uma seleção, né, de um trecho em 3 segundos. Então, eles moviam dois dedos e conseguiam fazer a edição completa. Como é que eles fazem isso tão rápido, né? Antes de você responder isso aqui, Rui, desculpa te interromper, só para poder trazer um pouco de claridade, para de repente alguém que de repente for ver essa nossa live aqui e não saber o que é o som design. Você poderia sim. Só trazer um pouquinho de maturidade para quem de repente não sabe o que é? Sim. Apesar de já ser porque aqui no Brasil até vocês têm vários termos
que apanham já do inglês americano. Né? Então, mas sound design é um pouco é o que é o sonoplasta, né? Aqui na nossa língua, no nosso vocabulário. Então chama-se sonoplasta, técnico de som, técnico sonoro, mas mais o que eu, pelo menos, me identifiquei aqui falando com os profissionais aqui do Brasil na área é sonoplastia. Portanto, sound design, sonoplastia, apesar do termo sound design hoje ser mais bonito ou mais... Mas a técnica, as duas, sonoplastia é sound design. Entendi. Aquele que fica responsável por fazer todo o som, toda aquela mixagem, todo o desenho de som de um filme, de uma telenovela, alguma coisa nesse sentido. Sim, propriamente é isso. É quem mais ou menos cria efeitos sonoros, assim, hoje há tanto caminho, como eu te disse, porque depois tens a parte de produção de áudio e tens a parte de pós-produção de áudio. Tens a equipe de áudio que está no set e depois tens a equipe de áudio que está no estúdio. Então, assim, isso seria talvez mais 4 horas de workshop. Não, mas para quem... o sonoplasta, ele normalmente tem uma visão geral e ele pode ter as duas fases, né? A produção e a pós-produção, ou pode só ser pós-produção, o trabalho, a função do sonoplasta. Uhum. Bom, isso aí é legal, só para a gente trazer um pouco de clareza para as pessoas. Mas abrindo esse parênteses, agora fechando esse parênteses, continua de onde você estava falando sobre esse primeiro passo aí na indústria. Eu achei bem interessante isso, cara, porque traz muita maturidade para as pessoas. O começo, né? E você falou desse negócio de começou ali e tal, de repente servindo um café para o Michael Bay, para o Spielberg. Como é que foi essa história? Essa foi o meu contacto assim, com esses nomes de top, né? Mas foi até uma experiência que, assim, todos vão ter a oportunidade disso, talvez não. Agora, pode abrir oportunidades para quem quer, e é isso onde eu queria entrar. Tudo isso aconteceu porque eu fiquei, portanto, abri a minha mente para oportunidades. Assim, o segredo hoje é, se eu tiver uma oportunidade para estar dentro da indústria, dentro das pessoas profissionais, aqueles profissionais que fazem aquilo que eu quero ser, então nem que eu tenha de fazer faxina, eu quero estar lá, porque aí já é uma porta para abrir. Porque hoje em dia esta indústria, tanto de som como vídeo, como gaming, é muito competitiva, entendes? E hoje tens muita gente a fazer isso. E então tens que ter muita força própria, muito desejo, mas às vezes isso não basta. Tens que saber também depois, tens que ser esperto, né? Vamos dizer, tens de ter aquela sabedoria. É assim, como é que eu vou entrar? Por exemplo, eu quero ir trabalhar num estúdio de games. E o estúdio é o Estúdio X. Vamos pensar aqui, é o estúdio da Blizzard. Tá? Primeiramente, já que estamos aqui no Brasil, vamos falar, eu sou do Brasil, quero ir para a Blizzard. O meu sonho é ir trabalhar na Blizzard. Mas a Blizzard está nos Estados Unidos. Primeira coisa, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, tens que gostar de games. Se não gostas de games, então esquece. Não vais nem sequer para nenhum estúdio de game, porque assim, vais estar a fazer algo que tu não gostas. Portanto, eu estou a falar hoje para pessoas que gostam do que fazem. Não, comigo é som, pode ser developers, pode ser animadores, pode ser... Portanto, esta indústria de entretenimento. O que quer que seja, a pessoa tem que gostar do que faz, porque senão vai estar a fazer uma coisa só porquê? Mesmo até, porque pagam bem, talvez assim, é um sacrifício. Mas, eventualmente, no futuro, tu vais te cansar e não vais conseguir responder aos demandings, ao que a empresa te pede. Então, primeiro que tudo, usando aqui o exemplo da Blizzard, até porque eu estou a usar, já tive e já fiz trabalhos com eles e sei exatamente como eles trabalham. Então, a pessoa tem que gostar de games. Se não gostas de games, então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, se eu sou estrangeiro, e a Blizzard está nos Estados Unidos e a língua principal, apesar da Blizzard ser uma empresa global, a língua, né, normal, a língua que todos entendem dentro da Blizzard é o inglês. Então a pessoa tem que saber falar inglês, ou pelo menos entender e ter um nível em que pode ter uma conversação, porque senão não podes trabalhar dentro de um estúdio onde todos se vão comunicar. Então o segundo passo é a pessoa tem que falar a língua, pelo menos para se poder comunicar. Hoje em dia, aqui no Brasil, eu digo, toda a gente que eu conheço, a pessoa tem que falar inglês. Porque até o acesso com o mercado americano é muito próximo. É mais próximo que, por exemplo, o europeu.
E se a pessoa não fala inglês hoje, já está um passo atrás. Nesta indústria de entretenimento, digo, não quer dizer que não consiga ter sucesso. Claro que consegue, mas vai limitar só, por exemplo, ao Brasil, né? Ou ao mercado aqui sul-americano. Mas, por exemplo, se tem o sonho de ir para aqueles em estúdios onde neste momento ainda é nos Estados Unidos, só tem que falar inglês. Assim é. E agora entrando nessa experiência, porquê? Porque há muitas pessoas também que já falam, que foram aprender inglês, mas têm vergonha. Porque, o meu sotaque, blá blá blá. Quando eu fui fazer esse estágio, portanto, esse estágio apareceu numa entrevista que eu tive na Funcel, e eles disseram, olha, temos tem umas entrevistas que estão a acontecer para projetos em Los Angeles, você estaria interessado, porque tem custo, né? Eu tinha que pagar as minhas deslocação, eles pagavam, né, a minha estadia, mas eu tinha que pagar a deslocação. Ir de Orlando para os Estados Unidos na altura foi $600. Cara. E eu disse, sim, vou. E quando fiz a entrevista, aí já era fora da Funcel, aí já era eu ir levar o meu portfólio, portanto, a Funcel prepara-te para a entrevista e tu vais para a entrevista. Fiz a entrevista e eles disseram, olha, temos uma vaga na Paramount Studios, você fala bem o inglês e tem uma produção lá que está à procura de floaters. E eu, floaters, ok, floaters, e eu disse, o que é que isso quer dizer? E eles disseram, não, olha, assim, você pode estar num departamento num dia, no outro dia eles podem precisar, portanto, onde eles necessitarem você vai ajudar. Portanto, não é uma coisa específica, é algo que dentro, né, da parte técnica e de serviços, você vai estar nesse serviço. Portanto, não era nada de supervisão, administração, era técnica e serviços. Ok, tudo bem, é um começo. E aí entrei, e, portanto, entrando já nessa tua pergunta e nessa conversa que tivemos, e eu pensei, bom, parte técnica, talvez eu vá ser um assistente de um sound designer qualquer, uau! Eu fiquei, devo ter umas fotos até que eu tirei na altura, aconteceu que entrei, deram-me o crachá, né? Tipo, já não lembro o que é que dizia o crachá, dizia volunteer, e eu entrei e disseram, ok, é neste estúdio, e na altura eu começo a entrar no estúdio e começo a ver os props, né? Portanto, todas aquelas coisas que eles usam para gravar, e na altura eles estavam a fazer muita gravação em chroma key, né? Que é o que chamam green screen. E eu vi que comecei a ver os carros, né, dos Transformers a seguirem para dentro do estúdio. E eu, peraí, isto é o Transformers. Primeiro. O filme, só para trazer aqui para a galera. É o filme Transformers. Foi, acho que começou em 2004, em 2003, 2004, agora não me recordo assim o ano. Mas foi o primeiro. Foi em 2007, não foi? Ele saiu em 2007, mas começaram a produzir muito antes, né? Entendi. E então, eu sei que quando eu fui, foi no final de 2004 já. E na altura eu comecei a ver, eu fiquei, uau, quase que, né? Fiquei todo assim, pronto para ir. E então fui entrar, identifiquei-me, eles anotaram o meu nome e disse, ok, follow me, né? Siga-me. E lá fui eu seguindo, né? Todo a olhar assim para as coisas. Só que de repente começa-se a virar mais para trás do palco. E do palco, lá do set onde eles estavam e dos estúdios que eram por cima. E então eu comecei assim, então, mas para onde é que eu vou? Bom, deve ser ver um estúdio qualquer lá para trás. E entretanto entrei na cozinha e estava lá a tabela de schedule e dão-me assim portanto, um crachá, né, para eu usar para saberem que eu era a pessoa que, ok, quando houvesse um break, onde soasse a campainha de né, cut, e eles enquanto andavam a mudar os cenários ou a mudar o equipamento, eu andava lá com o café, you want coffee, you need coffee. Portanto, as únicas pessoas, e depende dos sets, ali eu estava só a saber a parte técnica, a parte mais dos artistas, não dos atores, tá? Porque os atores têm os camarins deles, né? Aí é outro nível. Portanto, não era o meu trabalho, portanto, eles até diziam, se houvesse um pedido eu ia, mas portanto, era só para saber os técnicos. Então, você viu, o produtor de áudio estava lá, o cameraman, então lá eu andava a servir café, um pouco triste, não era? Porque não era aquilo que eu queria fazer, mas tudo bem, estava lá dentro e servia café, uns dias mais alegres, outros. Só que já se estava a tornar, eu acho que a partir da primeira semana eu pensei, bom, isto vai ser uns dias, vamos ver, né? Só que uma semana eu estava sempre a fazer o mesmo trabalho, né? E eu comecei assim, uau, o que é que eu vou fazer? É assim, eu tenho que tomar uma decisão porque, né, já estava numa idade, né, de assim, ou investir um dinheiro
e tenho que ver qual é que vai ser a minha saída. Vou continuar aqui ou vou desistir e vou à procura de outra coisa por mim mesmo. Porque depois também eu estava dependendo do meu currículo, né? do meu visa. Né? E aí, acho que foi no 13º, 14º dia porque aquilo depois também não havia folgas, né? Era domingo a domingo, e às vezes trabalhava 4 horas, outras vezes 6 horas, assim, fazíamos escalas. E então foi numa das últimas vezes das pessoas que faziam serviços, né, de assistência aos diretores, à parte administrativa, não pôde vir, teve um filho doente, ou estava doente, já não me recordo assim a causa, mas eu sei que me chamaram a mim por ser um dos mais velhos, né, e que, né, pronto, né, teria mais experiência em conectar, né, em falar com outras pessoas, ou né, não chegar lá e ficar assim, uau, é esta pessoa, né? Então eles pediram para eu servir esse dia os diretores e os produtores, convidados que viessem. Então lá fui eu, né? Então os primeiros primeiros diretores, gabinetes que eu passei, como disse, foi Michael Bay, Lorenzo di Bonaventura, que era um dos produtores grandes lá, ainda continua a ser muitos, especialmente com Michael Bay. E na altura deixei café porque eles não estavam, eles deviam estar no estúdio, mas não estavam na área ali. Eu deixei o café, segui, e na altura um dos diretores, quando eu estava a passar, uma das pessoas que estava lá era o produtor executivo que estava tendo uma chamada. Eu bati, né, à porta e perguntei a coffee, e ele mandou-me entrar. E aqui vem agora a parte de a pessoa não ter vergonha. Se eu tivesse de vergonha na altura, né, que eu vi que ia saber só um produtor executivo de um filme blockbuster, portanto ele era tão principal como o Michael Bay, eu talvez, assim, quando aquelas pessoas ficam envergonhadas e não conseguem falar, imagina ali, né? E ali é uma oportunidade que tu tens. É assim, tens que saber, lá está, aí é que está a parte da idade, a parte um pouco da experiência, mas hoje tens muito mais canais que te podem ajudar nessa. Como é que eu posso... Tens canais, por exemplo, vais a uma entrevista, como é que eu me apresento numa entrevista? Como é que eu devo falar numa entrevista? Hoje tens esses resources. Eu ali estive na universidade, mas já tinha também uma experiência antes. E então eu entrei e falei, né? Falei, acho que era 11h30 da manhã. Hey, good morning, Mr. Spielberg, do you like to... Pronto, já disse até o nome da pessoa que era, né? Eu não queria ainda entrar nessa, mas já entrei. Do you like some coffee? Sugar, no sugar. And eu tinha um sotaque. Se eu tivesse medo de falar, se eu fosse uma pessoa... E há esse tipo de pessoas. Eu sou uma pessoa mais extrovertida. Há outras pessoas mais introvertidas, mas... Nesta indústria, tu tens que avaliar também esses processos. E ali, porque se eu fosse envergonhado e não falasse, eu ia perder a minha oportunidade. E o que é que chamou a atenção? Todos os dias alguém vai servir café ao produtor executivo. Tá? E naquela altura chamou a atenção a ele porquê? Porque ele notou que eu tinha um sotaque. E não era um sotaque latino. Portanto, ele até pensou que eu era russo na altura. Você é da Rússia? E então, o que é que isso criou um interesse assim, hey, where are you from? De onde é que você é? Entende? E aí criou logo um interesse para mim de eu poder ter uma conversa. Claro que tens que saber. Eu disse, não, eu vim de Portugal, estive a estudar cinema e sound designer. E isso quem perguntou para você? Quem que chegou e perguntou para você? Produtor executivo. Produtor executivo. O nome é Steven Spielberg. Olha só. Vamos só frisar isso aqui. Olha quem perguntou para ele onde ele era. Steven Spielberg. Puta que... Exato. E ele, com certeza, se tu falares com ele, né, e fores falar com ele sobre o nome, ele vai dizer assim, nunca ouvi falar esse nome na minha vida. Ele nem sequer se vai lembrar. Mas se ele vir a minha cara e ouvir o meu inglês de hoje, com certeza ele vai se lembrar disso. Entendes? Então é essa marca que tu tens de deixar. Assim, foi um ponto nervoso, porque assim, com certeza muita gente já serviu café, mas são pessoas que se calhar já é o trabalho deles, eles já estão, né, habituados a essa ligação. Eu nunca ia imaginar que naquela altura iria ter um copo com uma cafeteira e servir café ao Steven Spielberg, entendes? Por isso é que eu bebo sempre café. Mas assim, o que eu falo hoje, onde é que vai o meu ponto? O ponto que
muita gente, especialmente aqui no Brasil, e é uma das coisas que eu encontro muito, as pessoas têm medo, às vezes, não é medo, mas aquela, retraem-se porque, o meu inglês não é perfeito, não interessa. Fala, tenta comunicar, tenta ser tu mesmo, não tentes ser outra pessoa, né? Porque às vezes isso, para essas pessoas eles vão notar logo, e aí tu perdes uma oportunidade de mostrar aquilo que és. Porque foi isso. Eu disse que o meu sonho, né? Eu ia aproveitar, também não precisei estar lá a falar como estou a falar aqui, né? Eu disse, sou português, vim para os Estados Unidos aprender sobre sound design para cinema, adorei, é o meu sonho, é aquilo que realmente quero fazer e estou aqui a servir café para esse objetivo. Disse assim, de um inglês que eu nem sei, nem me lembro como é que saiu o inglês, mas saiu, que ele olhou para mim e disse, wow, very amazing, I like you. E aí eu servi café e fui-me embora. Tá? Fui-me embora e foi aí, nunca mais ouvi Steven Spielberg. Tá? Foi aí, porque no outro dia o outro voltou e eu, claro, fiquei assim, bom, vou voltar, não vou voltar. Eu aí disse que, pronto, em si foi bom, mas vou ter que fazer uma decisão. Na altura também já estava a ficar um pouco sem fundos para eu poder sobreviver e teria que voltar para a minha... Pronto, e o meu visto teria também a acabar. Deixa eu te interromper rapidinho, cara. É só porque a gente precisa... Vai dar um tempo limite aqui que precisa acabar. Sim. E aí eu abro uma outra até o nosso horário combinado aqui, pode ser? Sim, a gente tinha combinado uma hora, né? Por isso, sim, tudo bem. A gente volta para poder a gente rapidinho fazer as outras considerações. Pode ser? Vou fechar aqui, abrir o outro, eu já te mando aqui o link, ok? Tá, ok. Show de bola. O tempo é corrido, mas nós vamos... Cara, tanta coisa incrível para a gente poder falar. Por exemplo, você fez toda essa estrutura lá nesse estúdio no Transformers 1, que você fez, na verdade, com o diretor Michael Bay, produtor executivo Steven Spielberg. Serviu cavezinho e ali tudo se deu início. Quer dizer, começou aqui a tua carreira, não é? Choveu bastante agora, estou a ouvir ali a chuva. Tá aqui. Devia estar a gravar. Sem problema. Não, mas assim, esta parte agora que nós entramos é a mesma parte de um recap e acho que é onde está a mesma parte importante. Entende? É a parte que eu gosto sempre de fazer. Não foi o facto de servir café ao Steven Spielberg. Isso é a oportunidade, outros, talvez é uma oportunidade que nem todos, nem eu esperava ter. A parte principal é não ter medo. Se tem essa capacidade, erros vão acontecer. Eu também já tive medo de coisas e já perdi algumas oportunidades por isso, por ter receio ou por achar que não seria capaz de fazer. Também, claro, não vou dizer que sou capaz e não tenho essa capacidade, mas às vezes o melhor é dizer, olha, eu quero aprender, não sei, mas quero aprender e estarei disponível, se vocês quiserem me ensinar, a participar nesse projeto, entende? E muitas vezes entrei assim. Às vezes as pessoas falam nos créditos, tem que sair a lista lá de créditos. Posso dizer que muitos dos trabalhos que eu fiz não têm créditos porque eu era mais um participante, porque eu entrava como eu dizia, olha, eu não tenho esse nível porque eu sou mais professor, porque na altura, como eu tinha que ser professor, não tinha disponibilidade para estar 6 meses numa produção de filme, mas eu queria tanto participar que eu dizia, olha, eu não tenho a capacidade de tempo para ter esse nível de trabalho, mas eu quero participar, ajudar, porque quero aprender. E então eles chamavam por isso, porque sabiam que eu ia estar lá, seja às 5 da manhã, seja às 4, me entendes? Então às vezes, assim, dizer que sabe tudo é errado, se a pessoa não sabe, mas dizer que quer aprender e faria tudo para trabalhar porque quer aprender, abre outras oportunidades, entende? Cara, isso é muito incrível o que você falou. Eu sempre costumo dizer que o mendigo tímido termina o dia com o saco vazio, o tempo todo está querendo fazer e com muita vontade. Foi assim que nos conhecemos em Novo Mundo aqui no Projac, né? Mas antes da gente entrar nisso, eu queria que você falasse um pouquinho do Walking Dead. Como é que foi esse trabalho, cara, nesse grande seriado? O que foi o boom do mundo todo, né? Assim, hoje as opiniões divergem, né? Na altura o Walking Dead, pronto, no começo não tinha grandes técnicas, era feito assim pela simplicidade e pela arte, né? E tinha aquela comunidade que era a comunidade dos quadradinhos, né? Que foi a adaptação. Então aí a série ainda era bem só naquela comunidade fechada, até que expandiu, né? E começaram a ganhar outro reconhecimento. E a partir daí também foi necessário aumentar a equipa técnica, porque eu lembro-me que, pronto, as produções deles na temporada 1 e 2, eles nem tinham
pessoas de áudio lá. A gravação era feita tudo, eles depois faziam a parte de dublagem, não é dublagem, desculpa. O que é que vocês chamam aqui? A gente até fez muito no Novo Mundo. Que era, não era, vocês chamam de dublar, não é? Dublê. Mas a gente não fazia dublagem para traduzir, a gente fazia dublagem, lembras que era ADR, que era porque houve um ruído durante o diálogo, a gravação, e a gente teria que regravar porque esse ruído tipo, afetou o som original. Entendes? Mas aqui vocês acham que chamam isso de dublagem também? Dublagem. Faz a dublagem. Captura de som de novo. Da cena. Então, eles faziam muito isso. Lá chama-se ADR, que é Automatic Replacement Audio. E acontecia muito no Walking Dead. Porquê? Porque o local onde eles faziam a gravação era também um local onde os aviões que seguiam para Atlanta ou levantavam voo ou aterravam. O caminho aéreo passava exatamente por cima da cidade onde era gravado. E então isso influenciava muito o áudio. Né? Na altura estávamos a gravar e passava um avião. E nós, né, informávamos o diretor, hey, is a noise coming in? E o diretor, não, continua a gravar porque a gravação está muito boa. E aí teríamos que levar os atores depois para o estúdio e regravar essa cena. Um pouco fazíamos isso no Novo Mundo por causa do sotaque, ou às vezes o Vinícius achava que o sotaque não estava compreendido, então teríamos que regravar. Vinícius então, Coimbra, né, o diretor da novela. Era. No Novo Mundo era mais por causa da linguagem, para as pessoas entenderem. No Walking Dead era mais ruído externo, né? Porque, por exemplo, havia o ruído do avião e estávamos num mundo apocalíptico. Portanto, esse ruído poderia deduzir as pessoas que estão a ver para outro, né? Para esse som não é real, há qualquer coisa que não está aí a acontecer. Então o som é muito assim, né? E hoje, pronto, a ideia não é falar muito sobre os detalhes do som, eu depois vou fazer, né, a conclusão mais dando uma breve análise da importância do som. Mas a ideia que ficou de dizer, falar um pouco do Walking Dead e como é que aconteceu e como é que foi feito. Então foi isso, a partir da temporada 3, a série realmente ganhou um reconhecimento maior, então foi exigido, já havia um budget maior para se fazer coisas com mais qualidade ou que fossem mais, que dessem outra dinâmica ao set. E o áudio começou a ser, eles trouxeram profissionais de áudio de Los Angeles, outros ali de Atlanta, mas aí já tinha uma equipe de áudio para o set. E isso, claro, que ajudou ainda mais a ser mais, pronto, um áudio com mais qualidade. E eu, na altura, eu era chamado mais até para fazer sons que nem era do set. Eu por exemplo, eu ia às vezes antes do set, antes de chegarem todos, às vezes até um dia antes, e eu ia gravar sons específicos do local. Ou ia gravar, por exemplo, árvores ou trilhas, né, passos de trilhas, ou onde os zombies iriam estar, coisas assim. Então, às vezes, ia gravar o que chamamos PFX, que é Production Sound Effects. O Production Sound Effects, ele é gravado no set de produção, onde é um local, tanto não é dentro do estúdio, e tu aí podes fazer... que vão ajudar, por exemplo, depois o editor de som a ter sons mais reais do que é o set de gravação e não ir a um arquivo de som e download e tentar manipular esse som para ser igual. Então, isso aí existe, por exemplo, acho que algumas novelas acabaram por ter na Globo até, mas a ideia aí era ter, se houvesse budget para isso também, porque às vezes não havia budget para ter alguém a gravar só esses sons específicos para a série. E eles depois eram reusados, entendes? Eu fazia isso por uma semana e houve até, às vezes, algumas temporadas, eu vi agora aí da temporada 9, que eu ouvi o som e eu conheço esse som, entendes? Diziam, esse som já foi utilizado noutra temporada. Mas o Walking Dead foi assim, é um pouco diferente do que é o filme, né? Porque é semanal, né? Os episódios ali eram semanal, ainda é diferente do que é a Globo, porque a Globo era diária, cada episódio, se te lembras, né? Era outra dinâmica que para mim né, pronto, fiquei muito surpreso e é uma dinâmica muito diferente do que era do que é uma série dos Estados Unidos, do Walking Dead, por exemplo, tínhamos uma semana para fazer um capítulo, mas as exigências também são diferentes. Porque, na verdade, lá é uma semana para fazer um capítulo e aqui no Brasil é um dia. Era um dia, lembras-te? Assim,
em novela, estou a falar novela, portanto, o Novela, Walking Dead não tá. era uma novela, o Walking Dead é uma série, não era? Portanto, mas ali a dinâmica, claro, tinhas um pouco mais de tempo do que nós tínhamos, por exemplo, na novela. Mas eu penso, assim, tudo tem a ver um pouco com a preparação. Se eu souber que tenho um episódio por dia, eu, talvez um ano, né, antes de, por exemplo, uma novela se calhar começa a ser pensada um ano antes, ou 6 meses antes, sei lá. Então, quando ela começa já a ser pensada, eu já começo a fazer sons, porque aí então já tenho sons. Aí é dizer, isso seria o Rui Miranda, entendes? Não quer dizer que isso é regra, mas a minha experiência então, e sabendo hoje que tinha que ter um episódio todos os dias, em áudio, eu então já preparava um sound bank com o script para isso. Mas é evidente que pronto, a estrutura, né, é muito grande, porque às vezes havia 5 gravações no dia, até para os próprios americanos que vinham aqui às vezes como convidados, eles ficavam, né, muito surpresos como é que é a dinâmica. Então, a dinâmica e a cultura da Globo era uma coisa muito diferente e para mim foi muito bom, porque aprendi muito. Cara, eu lembro-me quando cheguei ao Novo Mundo, era assim uma coisa que eu ficava, que a gente tinha gravações no estúdio, depois tinha ao mesmo tempo gravação na cidade cenográfica, depois tínhamos gravação no Rio de Janeiro, lá na Quinta da Boa Vista. Era louco, né? Mas era assim, e eu tenho muito respeito pelo pessoal do Som da Globo, porque realmente assim, é um trabalho exigente e o pessoal conseguia fazer um som com qualidade no tempo que tinham. E então, para mim, foi uma época que eu aprendi muito, também dei aquilo que pude dar de experiência, mas eram projetos muito diferentes. Assim, não era... Sim. Desculpe te interromper, tu ficou quantas temporadas que você fez Walking Dead? Eu trabalhei mais nas temporadas 4 e 5, mas era muito assim, não era seguidas, tá? Não era episódio 1, 2, 3, eu ia, às vezes, o primeiro episódio, como era aquele mais de abertura, precisava um pouco mais, ou ia trabalhar nos trailers, né? Porque tinha sempre aquele teaser do episódio, então eu ia para o estúdio aí, ajudava e usava alguns dos sons que eu gravava fora. Então, as minhas oportunidades eram sempre aquelas oportunidades que ninguém pensava que existia, e existia porque eu ia falar com pessoas que não eram de áudio, por exemplo, os estúdios, esse estúdio que fazia era terciarizado, nem era da AMC, na altura o estúdio era Trailer Park, que tinha uma conexão com outro estúdio em Atlanta que fazia a dublagem, e eles diziam, ei, a gente gostava de ter um sound designer que conhecesse a série, e aí eles falavam de mim e eu ia ajudar. Então às vezes nem era diretamente com a produção, mas era a produção terciarizava esses teasers, porque há muita gente às vezes pensa que os teasers e os trailers são feitos no estúdio, mas não são, eles são feitos por outros estúdios, né? Claro que o projeto é um todo, né? Tem que ser tudo ali coordenado. E eu então aproveitava esses caminhos assim e agora assim, uau, ok, sim, vou ajudar. E então trabalhava muito, por exemplo, o trailer que eles fizeram para a Comic Con da temporada 4 e da temporada 5, os sound effects, trabalhámos no estúdio nesse estúdio, Trailer Park, que fazia a parte de marketing do Walking Dead. Cara, que legal, bicho. É muito rápido para a gente falar de toda essa estrutura tua. É muita coisa. Vamos passar rapidamente pelo 2012, cara, e aí a gente finaliza já com o Homem de Ferro e vamos para frente. Sim. Como é que foi esse filme de 2012? Isso aí foi uma conexão depois quando tu entras depois na indústria e vais falando com pessoas, as oportunidades vão aparecendo, tá? Como eu disse, a gente, pronto, teve essa parte que eu falei, que falámos, que foi qual foi a oportunidade que eu tive de servir café ao Steven Spielberg e dizer a ele que queria ser sound designer. Ele referenciou a um estúdio na altura que tinha um manager que era latino e que precisava de alguém que falasse português, porque estavam a fazer até a tradução, estavam a fazer a mixagem para a série ser distribuída no Brasil. Tá? E eles precisaram na altura e eu tinha sido recomendado pelo Steven Spielberg a esse manager. E então entrei nesse, que era um estúdio da Original Productions, e portanto servir café, isso deu uma oportunidade de entrar ali nesse estúdio,
sem sequer eu ter mostrado as técnicas de sound design ao Steven Spielberg, mas ele deu essa referência a esse amigo dele porque ele soube que eu falava português. Então, pronto, então segui daí. o Spielberg, através daquele primeiro contato que você teve, ele te indicou para um amigo? Era um amigo dele que era o manager desse estúdio. Como eu te disse, e na altura, e foi no mesmo dia que ele viu eu a servir café e falou com ele e procurou por mim na produção e ele veio falar comigo no mesmo dia que eu conheci, no dia que eu servi o café, e ele disse se eu teria interessado para ligar com ele. Por isso é que eu te disse que quando voltou eu fiquei na decisão entre ir embora, porque eu não sabia se isso seria uma oportunidade de estúdio ou não, ou tentar fazer entrevista com esse estúdio. E foi aí que eu decidi fazer, e foi aí que abriu a porta depois para esse, porque esse manager depois conhecia outros managers de estúdios como a Warner Brothers, como a 20th Century Fox. Portanto, ali aquela área da Burbank, tudo que tinha estúdios de produção e que às vezes necessitavam. Então eu comecei a ter esse network, e aí vem parte do network ser muito importante, e tu fazes um bom trabalho e as pessoas confiarem em ti. Então o 2012 apareceu assim, apareceu também nessa fase de precisarem de um extra, de um assistente de sound effects, na altura, porque eles tinham 2 sound effects do estúdio e precisavam de alguém só para estar lá para ajudar, preparar as sessões e isso. E foi aí que eu entrei no filme. Foi por aí e portanto, eu normalmente preparava as sessões, né, de trabalho dos sound designers. Eles quando chegavam, estava tudo lá preparado para o estúdio e eles faziam o trabalho dele. Então eu sabia exatamente o que eles queriam e às vezes passava noites isso para ter a certeza que estava tudo lá organizado, deixava o copo de café até lá para eles, e isso é que vai dar a confiança. Eles diziam, a gente quer este cara aqui porque, né, mostra o cuidado que eu tinha, né? Mesmo eu querendo ser o que eles eram e era trabalhar no som. Eu posso dizer que os primeiros 5 anos da minha jornada, né, inicial na indústria, eu raramente trabalhava em som. Eu trabalhava, né, assistia nas coisas, mas eu era lá, estava mais na aprendizagem de ver o que eles faziam, mas ajudava na preparação do trabalho deles. Portanto, fazia o setup do estúdio para eles se prepararem, entende? Então, às vezes era isso. Estava ali fazendo a tua base, estava ali estudando, pesquisando, Exatamente. Conhecendo a galera, de repente planejando o futuro. Exatamente, e fazendo eles confiarem em mim, entende? Estava lá se fosse preciso isso. Então, isso é que é o principal. O que eu quero deixar hoje nesta aula, né, na hora que estamos a falar, é isso. Às vezes, a técnica a pessoa vai fazer. Se eu não tiver o cuidado, ainda hoje eu vejo vídeos de som, eu ainda hoje estou a aprender. Porque se tu não fizeres isso, vais desaprendendo. Então, ainda hoje faço isso. Essa é a aprendizagem. Agora, dentro da produção, eu quero fazer um network, quero estar lá e também tem que ser sabedoria, não interromper quando eles estão ocupados, mas estar lá e estar preparado quando tens que necessitar de ajudar. Eles precisam que eu vá buscar café, eu vou buscar café. Eles precisam que eu vá... Por exemplo, no Walking Dead, eu quando fazia gravações, uma vez estava o Norman Reedus, que era um dos atores que fazia o Daryl, né? O que faz o Daryl. Sim. E ele fuma no set, e eu sabia que ele ia fumar talvez quando a gente fez uma gravação com ele no estúdio. O que é que eu fiz? De manhã, antes de entrar, fui comprar um tabaco, eu vi que ele fumava. Eu não fumo, mas eu andava com isso. Eu sabia que quando ele precisasse, eu já estava pronto lá. You need a cigar? Quer dizer, essas coisas, é esse pré-plano. Então, é isso que às vezes deixa, porque às vezes as pessoas ficam um pouco assim, pô, eu queria mais aprender com você a técnica. A técnica, tu não precisas de aprender com o Rui Miranda. Eu posso dar né? Mas o que vai realmente te dar é essas coisas que tu tens que estar mais ou menos a ver. A confiança do diretor, por exemplo, né? Pronto, eu não conhecia o Vinícius, né? Toda a gente lembra. Vinícius é um diretor que não fala muito, assim, ele é muito fechado, né? Mas fala, né? Tu vais lá e faz. Eu tentava não... Assim, eu tentava, e aí, Vinícius, como é que é? O que é? Não, eu falava quando poderia falar, mas eu estava a tentar sempre perceber o que é que ele queria do áudio, o que é que ele pensava do áudio. E às vezes ele tinha ideias que eu, se calhar, achava que não eram melhor, mas como ele é o diretor, então eu vou fazer o que ele quer. Porque ele é que manda, ele é que é o visionário. E às vezes eu posso não gostar ou achar, se calhar isso não vai dar certo. Mas eu faço e aí a gente vê os resultados. Mas ele é o diretor e eu não posso ir contra
porque, mas ele é o diretor, não entende de som. Não, não é, eu não posso falar assim. Se fosse falar assim com o diretor, não é? Então, eu tenho que respeitar, eu tenho que ter a ideia do que é que o diretor quer e ser humilde e dizer, eu vou fazer o que você quer, que é assim que você quer e eu vou fazer. E depois a gente analisa e se você não gostar, aí eu posso dar o meu input. Agora, se o diretor disser, não, eu confio em você, você faz o trabalho. E aí ele está-me a dar, então, a mim a responsabilidade de eu fazer. Entende? Então, às vezes, acontece coisas que não se dão bem por causa da comunicação. E acho que aí era o que eu mais fui aprendendo na Globo, porque é muito diferente. Como tem vários departamentos lá, para mim eram, porque eu estava mais habituado em tudo é assim, a cenografia, o som, é tudo o mesmo. Tanto é que eu ia muitas vezes à cenografia. Sim. Antes de você continuar, o nosso horário que a gente estipulou, ele deu. Você tem que passar um pouquinho? Não, é assim, depois tu fazia o tempo, mas a gente também está, assim, a mensagem que eu quero passar, eu espero que as pessoas entendam, é mais isso. Eu não estou aqui porque, o cara trabalhou no Walking Dead, cara, tudo isso foram oportunidades que foram, não por eu ser um grande, até poderia haver pessoas que sabiam mais do que eu. Foi realmente pela a personalidade e tu estares pronto para, se eu não puder lá estar, pelo menos se eu puder entrar lá, nem que seja para fazer faxina ou isso, eu quero estar dentro daquele mundo, eu quero estar ali, dentro com as pessoas. E o resto é assim, porque o cara não é do som, eu não vou falar com ele. Não, tens de falar com toda a gente, entende? Com os limites, né? Tens de estar lá para trabalhar, não estás lá para distrair as pessoas, né? Legal. Mas entende, a mensagem é um pouco essa que eu quero deixar, mesmo aqui na Globo, como eu disse, no trabalho que nós tivemos e fizemos lá, a ideia era essa. Às vezes as pessoas ficavam um pouco assim surpresas porque eu aparecia em departamentos onde nunca ninguém do som, havia pouca comunicação, como por exemplo no cenário, né? A cenografia. Depois começou a haver, né? Depois a Globo até começou a ter mais uma estrutura diferente, eu acho que hoje até está bem melhor. Claro que é sempre bom inovar, mas havia cenógrafos que me diziam que nunca tinham falado com ninguém do som na Globo, em tantos anos que lá estavam. E isso para mim é dizer, mas como não? Como é que eu vou? Assim, a produção é né? Eu, por exemplo, se for pôr um microfone, eu quero fazer a captação ideal, sabendo que pode haver o risco na produção então eu não quero estar ali a dizer, espera aí, porque tu estás pronto para fazer a ação, estás focado, e eu não posso estar a distrair porque o microfone foi mal colocado, né? Eu tenho que saber a exata altura de fazer isso, né? Então há essas é que vais aprendendo, erros vão sempre acontecer, só que assim, se fores para a escola, aí é onde tu fazes os erros, se fores aprender, aí é onde tu estás a fazer os erros. E a outra coisa é, se fizer um erro, admitir, dizer, olha, peço desculpa, fui eu que fui responsável e não vai acontecer. Né? Estar sempre com atenção ao detalhe, porque isso aí, nesta indústria, a atenção ao detalhe, assim, se a pessoa quer ir trabalhar num Homem de Ferro, num Walking Dead, o detalhe é muito importante. Porque qualquer erro pode atrasar a produção, e se atrasar a produção é muito custo. Por isso é que às vezes as pessoas você prefere trabalhar mais num projeto pequeno ou maior? Eu gosto do pequeno. Pequeno, o stress é menos, né? Porque há mais abertura para o erro. Num projeto grande já não há tanto, tu já tens de estar bem preparado. Entende? Não quer dizer que não haja erro, mas a dinâmica é muito diferente. Que legal, Rui. Essas ideias que você está trazendo aqui para todos nós, eu acredito que vai ser muito libertador para muita gente, cara. Muita gente mesmo. Agora, para a gente poder finalizar esse nosso bate-papo aqui, eu queria que você deixasse aí algumas ideias, como é que funciona essa cultura americana, essa indústria cinematográfica americana. Quais são, de repente, os pontos principais, o porquê que eles são os melhores, o que você vê em todos esses trabalhos que você já fez em Transformers, Homens de Ferro, 2012, Walking Dead, você já fez uma porrada de coisa na indústria hollywoodiana. O que você vê que a cultura deles é tão poderosa assim? Bom, vamos lá entrar agora, assim, para concluir, onde é que nós estamos hoje, né? Porque o que era, como eu disse, quando eu comecei é muito diferente do que é hoje. Então, hoje tens muito mais recursos e oportunidades do que havia quando eu comecei. Só que há uma coisa que é importante, como eu disse, se eu for falar diretamente para quem está aqui no Brasil, eu hoje, por exemplo, hoje estou a trabalhar no mundo de games. Eu tinha-te falado até durante a nossa conversa antes. E porquê o mundo de games? O mundo de games realmente hoje tem uma projeção muito forte. Tá? Então aqui no Brasil hoje tu vês muita gente a fazer
essa transição para esse mundo. E esse mundo envolve também atores, envolve como no cinema. Exato. Ok? Então, hoje, tu tens até... houve aí um projeto que eu estava a ver aqui de atores a fazerem um projeto de cada um da sua casa e eles a fazerem... não sei se viste, houve aí até um projeto... é um projeto pioneiro em que, como agora o isolamento, né? Então os atores estavam a fazer tudo de casa, assim, por exemplo, numa estrutura como esta, e estavam a fazer uma peça. E acho que aquilo até inovou bastante, deu bom resultado. Mas hoje estamos a viver tempos diferentes, né? Hoje, este ano, praticamente, as coisas foram todas assim. Cada um no seu estúdio e ser conectado via internet, via assim como nós estamos a falar. E a indústria game adaptou-se muito bem a isso. O mundo de game, realmente, para quem está no Brasil, é uma oportunidade muito grande. Eu estou aqui por isso mesmo também. Não quer dizer que a TV e cinema não seja, mas é mais limitado. Tem também as opções, mas o mundo de game, neste momento, e na minha opinião, e naquilo que eu vejo, portanto, eu estou a dizer o que é que se passa agora, né? Porque realmente é muito diferente do que era, eu vou-te dizer até uns 5 anos atrás, porque realmente há muitos processos, por exemplo, ir a feiras, ir a convenções, tanto fazer network com produtoras, portanto, tudo isso ajuda no processo de tentar entrar em algum projeto ou de ter trabalhos, né? Uhum. As diferenças, vamos lá, essa é uma grande pergunta porque há muita coisa que é feita fora dos Estados Unidos que tem muita qualidade. Aqui mesmo no Brasil. Tu estás a ver, até tens visto até na Netflix, tem havido produções do Brasil. Então, eu acho que aqui a mentalidade no Brasil é um pouco assim, até pelo facto, por exemplo, dos americanos. Mas, Rui, porquê é que você tem tanto sucesso lá no Brasil? Cada vez que vai ao Brasil, você vai lá aos eventos, está a dar assinaturas. Ninguém que é sound design dá assinaturas. Ou dá aqui uma assinatura, você é o cara. Nos Estados Unidos isso não acontece. Então, os meus amigos americanos ficam assim, pô, mas tu pareces que és um ator, lá estás a dar, né, assinaturas, o pessoal parece que quer tirar fotos contigo. Então, e porquê? Porque o Rui Miranda trabalhou no som, e diz assim, sim, o som é importante, mas as pessoas não olham mais num todo. Então, eu gosto disso, digo, eu sinto-me bem, mas... Então, aqui tem um pouco essa coisa de o que é americano é top. Aqui no Brasil, assim, tudo que vem dos Estados Unidos é top. E esquece-se um pouco do que há bom aqui. A minha experiência na Globo mostrou muita coisa que há boa aqui no Brasil. Eu não estou muito dentro da área de cinema no Brasil, falo com pessoas daqui e vejo os trabalhos, há muita coisa. E hoje estou a ouvir pela Netflix, há muita coisa boa no Brasil. Muito. Só que aqui a cultura, e vou-te dizer, é a mesma coisa em Portugal. Tá? Não posso falar da Europa, estou a falar de Portugal, porque foi de onde eu nasci, e saiu um pouco por causa dessa cultura, dessa mindset, que é tudo o que é de fora é melhor. E isso no Brasil é um pouco assim, existe muito, e numa população grande, né? Eu acho que há oportunidade das pessoas tipo, olhar um pouco para o que há bom aqui também. E há muita coisa, tanto é que eu estou aqui. Por isso, se me perguntarem, sou português e com certeza vou, quando acabar a minha jornada profissional, eu quero voltar para Portugal, porque gosto muito de Portugal. Mas a nível profissional, a nível de dinâmica de trabalho, Portugal é pequeno comparado com o Brasil. A população é muito pequena. Depois vêm as partes económicas. Então, a cultura do Brasil preocupa-se muito com tudo isso. Claro que é um estatuto social diferente, tá? Há muita diferença. Então, hoje sei o que é o Brasil, tá? E então eu não estou a fazer, aliás, é completamente impossível para mim e sem jeito nenhum, como é que se diz? Comparar Estados Unidos, Portugal e Brasil. Não dá, não dá. Então é isso. Eu não poderia fazer uma produção na novela, por exemplo, Novo Mundo, relacionado com Walking Dead. Até a própria língua, a nossa língua é muito diferente. Se eu for gravar um diálogo de uma conversa em português e um diálogo de uma conversa em inglês, tu a partir daí já tens uma diferença absurda, em termos até de artísticos.
Porque a nossa voz, veja, nós falamos muito com as mãos, nós temos muito mais aquele tipo latino, aquele sangue quente. O inglês é mais calmo, não entendes? É mais aquele pacífico e falam muito assim. Então é isso que, essas diferenças na parte de cinema, TV, é muito perceptível. Só que aqui, né, pronto, tens esta nova geração, né, alguns diretores vão estudar em Nova Iorque, numa cinema. Então eles querem trazer isso para o Brasil, o que é ótimo. Mas adaptar à cultura do Brasil, porque é muito difícil tu adaptares a mesma cultura de Hollywood à cultura, por isso é que eles criaram o Bollywood, já ouviste falar do Bollywood, né? Que é na Índia. Sim. Mas é Bollywood porquê? Porque a cultura é mais uma cultura índia, né? Aquela cultura dos indianos. E claro que eles tiveram, prontos, mas a cultura não mudou da Índia, eles chamam Bollywood porque é onde fazem todas as produções lá da Índia, né? Então eu penso que quando falamos de cultura, aquilo que eu sinto aqui no Brasil há um reconhecimento muito maior do que é a cultura americana, ou que é, né, a indústria americana, porque vem tudo lá e é tudo feito nos Estados Unidos, apesar de algumas coisas hoje nem ser feito nos Estados Unidos, né? E isso também cria o quê? Cria uma questão, uma dúvida nas pessoas de lá dos Estados Unidos, porque eles pensam assim, bom, se eles querem todos dos Estados Unidos é porque lá a qualidade então não é boa. E então quando eles vêm fazer alguma coisa aqui, vêm sempre naquela de, será que temos qualidade no Brasil? Claro que há. Só que fica essa porque as pessoas do Brasil que também vão para lá vão logo dizer, no Brasil isso não existe. Até existe. Eu depois venho aqui, vejo a Globo, tem muita coisa na Globo que alguns estúdios de TV nos Estados Unidos não têm. Entende? Então, a parte cultural, o que eu quero deixar é isso mesmo, é que um pouco o que eu sinto do Brasil hoje, conhecendo um pouco mais do Brasil, é que às vezes aqui no Brasil reconhece muito o que vem de fora e o que dentro fica um pouco mais, para falar em parte na nossa área, na nossa indústria, tá? Eu sinto que às vezes o Brasil não fala tanto do que se é produzido aqui, entendes? Então, se eu aparecer, vamos fazer se eu vier e digo assim, eu estudei nos Estados Unidos e fiz som assim, e vem outra pessoa aqui do Brasil, né, um sonoplasta, e diz, eu faço som há 30 anos, eu gosto muito de fazer isso. Talvez eu seja escolhido só porque eu disse que estudei nos Estados Unidos. Entendi. Entendeste? Entendi. Entendeste? Isso eu sinto muito. Então é muito difícil. Hoje tenho muito respeito pelos... Conheço muitos aqui que são grandes lutadores, são grandes profissionais e às vezes debatem-se com isso. E isso é um bocado disso, por causa do mercado. Porque, né, a pessoa hoje tudo que é americano vem. Então, eu acho que a Netflix agora entrar no mercado aqui do Brasil e ter produções do Brasil, realmente acho que é uma porta boa também para se ver a qualidade das produções brasileiras. Por exemplo, esse filme que fez muito sucesso, como é que se chama? Tropa de Elite. Tropa de Elite. É excelente. Eu vi os dois e não é só questão da ação, um filme de ação, não, mas a história, os diálogos, o diretor, toda a equipe fez um trabalho extraordinário. E isso foi muito reconhecido. Mas eu, por exemplo, porque é que nunca se fez um workshop do som? Eu, pelo menos, nunca vi. Tentei pesquisar, por exemplo, um workshop do som do Tropa de Elite. Como é que foram feitos isso? Eu gostava de saber. Né? Então, tentado até pesquisar quem fez o som. Até acho que um dos nossos produtores de áudio do Novo Mundo. Não, ele fez Cidade de Deus, que foi o Paulo. Mas ele sabia muita coisa e fizeram muita coisa interessante. E então, eu fiquei muito interessado com a qualidade dessa produção. Então, pronto, para deixar bem assim concluído, eu acho que o grande problema na cultura hoje é que a visão está muito americanizada e ser um pouco daquela Brasil, né? Pronto, temos aqui bons trabalhos e precisam de ser também reconhecidos aqui para que lá fora seja ainda mais reconhecido, entendes? Então é isso. Coisa boa, Rui. Eu tenho certeza que essas tuas dicas, esse nosso bate-papo vai ser iluminação na vida de muitos profissionais, de muitas pessoas que estão querendo se meter nesse caminho, que estão querendo ser profissionais, estão querendo fazer o seu trabalho se destacar nessa sociedade, nesse mercado, porque é como você falou, como você citou, é competitivo. Se você não tiver a faca nos dentes, você não entra. E tendo todas essas técnicas, você falou uma que para mim, assim, ficou muito evidente. Você tem um maço de cigarro quando o Derek
Fumava. Exatamente. Poxa, cara, que Conhecer um estratégia pouco. incrível. O E quanto aí é tu é uma estares a. pessoa, né? É isso. E aí é tu a prestares atenção que se passa no set, perguntar isso. E a outra coisa que eu também queria deixar claro aqui é que eu hoje, como eu disse, sei o que é o Brasil. Não é fácil, por isso é que não podemos comparar a vida do Brasil, nível social, o custo de vida, custo do equipamento. É muito caro o equipamento do Brasil, os impostos. Isso. Então aí já, pronto, já, para não entrar em outras, né, outros tópicos, mas é ainda mais, tipo, faz às vezes, se calhar, e eu entendo, a pessoa que quer entrar na indústria ficar um pouco desanimada por essa diferença. Mas eu acho que, assim, na realidade, o que eu quero deixar é a pessoa acreditar em si. Dificuldades há, mas acreditar, porque pode haver, quem sabe um dia, estar aqui um produtor americano e ter a possibilidade de se fazer de ir servir um café a um Steven Spielberg no Brasil. Né? Pode ser que isso aconteça, não? Por que não? Eles conhecem muito, posso dizer que eles sabem talvez mais do mercado do Brasil que o próprio Portugal. Então, eu acho que aquilo que eu quero deixar é que realmente os profissionais, mesmo com as dificuldades que existem hoje, né, e hoje é global, mas as pessoas que queiram fazer isto, atenção, uma coisa, a pessoa tem que sacrificar. Há muito sacrifício e eu não vou entrar, eu sacrifiquei muita coisa, não foi fácil, passei coisas passei fome, já dormi na rua, enfim, muita coisa. Portanto, assim, talvez fosse um livro, mas isso aí todos vão passar. Uns mais, outros que outros, mas a pessoa tem que vencer e gostar daquilo. É assim, se desistir, pronto, nem todos vão conseguir chegar lá, mas a ideia é chegar lá e não desistir. Mas a pessoa tem que gostar daqui, né? E posso dizer, só vai saber isso quando realmente custar, né? Digo assim, doeu, sim, não vou poder fazer isto, mas eu vou fazer isto porque é aquilo que eu quero fazer e vai-me ajudar a chegar à meta. Então é isso que tem que ser. Portanto, não é fácil o caminho, mas se acreditarem, chegam lá. Que história incrível, Rui. Eu só tenho a agradecer, cara. Tenho a agradecer para que o Papai do Céu abençoe e te ilumine cada vez mais e que tenha esse coração gigante, essa generosidade de ter sediado teu tempo para poder trazer um pouco de informação, um pouco de maturidade para a cabeça desses jovens e até quem já está cascudo no mercado, que não entende muito bem, que a gente tem que valorizar o nosso cinema, a nossa televisão, os nossos trabalhos, os nossos profissionais aqui. Só para você ter uma ideia, a gente tem tanto filme, tem tanto produto incrível e a gente prefere ficar assistindo coisas americanas. É óbvio, os caras são os melhores, mas a gente tem ótimos profissionais, ótimos produtos aqui, e a gente tem que valorizar tudo isso. Olhar para isso contentamamente, é isso que eu defendo. Só para você ter ideia, você falou da curiosidade, da vontade. Só para trazer esse tema, rapidinho para fechar, e eu curioso, lá no Projac, ali nos bastidores, você falando inglês, não sei com alguém, lá de Hollywood, possivelmente, e aí eu me achei curioso, cheguei para a gente, começou a conversar, trocamos uma ideia bacana, e desde então a gente vem afinando essa amizade cada vez mais. Isso é outra... É isso que é importante, é esse network, ficar as amizades, mas isso também é da pessoa, porque como eu te disse, depois há aquelas pessoas introvertidas e extrovertidas, entende? E a pessoa que é mais introvertida, não quer dizer que a pessoa tem que saber como é que pode agir isso, mas é assim aquilo que eu te digo, né? Essas oportunidades que a pessoa tem que agarrar, e às vezes não é essa oportunidade de eu vou entrar na Globo e quando entrar eu vou fazer. Não, tem que ser antes de entrar na Globo, né? Tem que começar logo a fazer e é os sacrifícios, entende? Eu entendo hoje porque sei que é difícil viver, o custo do Brasil é muito caro, há muita coisa boa no Brasil, eu gosto de vir aqui sempre, gosto de interagir, como eu estou a dizer, estou a despender aqui este tempo como vou despendendo quando me convidam para ir falar. Não é por eu ter trabalhado nestas produções, é porque eu gosto de partilhar isto, porque gosto de ver as pessoas terem sucesso e aquilo que eu conseguir, não é que eu sou milionário, não ganho muito dinheiro, mas gosto do que eu faço. Mas dificuldades há sempre. Estamos todos a passar uma pandemia, não é fácil para ninguém isso. E só que estar em casa, né, fazer o som, criar sons e tudo isso é ótimo, mas a ideia é mesmo a pessoa ser apaixonada pelo que faz. Isso é grande, é grande, é grande. Como eu te disse, eu estou com um espaço aqui no Itaiangá, uma chalé,
E se você em algum momento quiser vir, cara, poxa, tá convidadinho. Tá. A gente pode... aqui. Sim, eu até pensei no início, quando nós falámos, que ia fazer a gravação dos Estados Unidos, e se fosse nesta altura, eu talvez estaria lá num dos estúdios, mas a gente pode fazer numa outra oportunidade uma coisa até mais leve, se quiseres, e fazer lá dos Estados Unidos, e se der eu até posso fazer assim um tour em algum dos estúdios que eu esteja lá, talvez na Warner, se houver oportunidade, porque eles às vezes limitam o nosso acesso, mas para as pessoas também verem um pouco, ok, não posso ter a oportunidade de ir lá, mas é assim, mas não é, o espaço não é muito diferente. Eu até criei esta parede aqui atrás onde eu vivo, aqui no apartamento, até foi um artista que fez esta animação toda e quase está ali o Homem de Ferro, né, ali, então foi engraçado, fez algumas coisas ali, eu gostei imenso de pintar a parede e fiz isso para isso mesmo, porque como era a pandemia e as pessoas já não podiam fazer os workshops e isso, então eu comecei a fazer estas entrevistas, então estou disponível aí a gente para depois no futuro falar se calhar um pouco mais. Mas este é o tema que eu gosto de falar, Bruno, é o tema de dar motivação. Isto não é só para sound designers, não é só para pessoas de sons, é para pessoas que querem entrar na indústria. Isto serve para animadores, serve para personagens, para quem quer ser produtor, cameraman. Então é isso, eu não queria só focar no som, o som é muito importante e a gente talvez faça um mais detalhado no futuro, mas hoje era mais para... Cara, o ano tem sido difícil para todos. Neste momento nós estamos a falar aqui, eu ainda nem sei quem vai ser o presidente dos Estados Unidos, né? Para quem está a seguir nesta altura. Tem sido muito, para quem vive lá, não é? Eu estou preocupado porque assim, o que é que vai acontecer? Se calhar fico pelo Brasil ou vou para Portugal. Mas enfim, apesar do ano ter sido difícil e em muita coisa, também foi bom e estas oportunidades de a gente poder falar das coisas boas que aconteceram e coisas que podem acontecer, é bom porque estamos a também energizar nós mesmos e estamos a motivar. Eu gosto de motivar as pessoas, entende? E acho que deve ser assim. E é engraçado às vezes ali na escola, estou às vezes aqui numa escola, num estúdio e passam lá os pais com os alunos e a primeira coisa que eu falo inglês. E eles, alguns até falam bem, então é o que eu digo, é mais aquele medo de mas eu não falo tão bem como você, ou como tu disseste, os caras lá dos Estados Unidos, aqui, eles são os mestres, né? Não há mestres em tudo e para mim a pessoa que gosta e que se sacrifica porque quer aprender aquilo, esses são os mestres, entendes? Então é isso, né? Eu gosto de isso. Cara, gratidão por toda essa generosidade, por todo esse brilhantismo, esse profissionalismo que você tem. Eu sou extremamente feliz por poder você nos compartilhado um pouquinho do seu conhecimento, da tua experiência com todos nós. Vamos tirar uma selfie aqui? Vamos aí tirar uma selfie. Como é que se tira uma selfie aí? Tu tiras aí, vou tirar aqui então. Vamos lá, faz um sorriso bem bonito aqui que eu vou tirar. Olha lá. Peraí, queres que eu faça com os headphones ou sem os headphones? Assim? Faz sem, tá bonitão. Os headphones é melhor porque é som, né? É som, também faz sentido. Vamos lá.